criançada! Muito bom dia! E aí, como estão? Preparados e preparadas? De novo, convosco a professora Gorete Cruz. Alunos e alunas, deixem aí de lado agora os vossos tablets, os joguinhos, as brincadeiras, porque agora é hora de aprender e estudar no programa Aprender e Estudar em Casa. Juntos, estamos na nossa terceira aula de língua portuguesa. Hoje, meninos e meninas, vamos falar de frase simples e frase composta. Por agora, prestem atenção e assistam comigo um pequeno vídeo. Fiquem atentos. Temos de deixar de poluir, não deitar lixo para o chão, não deitar lixo no mar. Vamos preservar a natureza, aprender a reciclar, preparar o amanhã. Para a natureza ajudar, Vamos ter que nos juntar. Eu aqui, tu ali. Vamos lá trabalhar. A natureza está a morrer, sem ninguém para a proteger. Os animais que lá estão a morar têm de ir para outro lugar. Temos de deixar de poluir, não deitar lixo para o chão, não deitar lixo no mar. Vamos preservar a natureza, aprender a reciclar, preparar o amanhã. A Terra está a ser destruída. Um dia nada vai restar. alguma coisa temos de fazer para o nosso mundo salvar. Para o ambiente proteger, vamos ter que nos juntar. Temos muito que fazer. Para o mundo renovar. Temos de deixar de poluir, não deitar lixo para o chão, não deitar lixo no mar. Vamos preservar a natureza, aprender a reciclar, preparar o amanhã. Temos de deixar de poluir, não deitar lixo para o chão, não deitar lixo no mar. Vamos preservar a natureza, aprender a reciclar, preparar o amanhã. Temos de deixar de poluir, não deitar lixo para o chão, não deitar lixo no mar. Vamos preservar a natureza, aprender a reciclar, preparar o amanhã. É isso aí, meninos. Temos que deixar de poluir, não deitar lixo pro chão, não deitar lixo no mar. Vamos preservar a natureza, aprender a reciclar, preparar o amanhã. É verdade, meninos. Gostaram do vídeo e da canção? Muito bem, eu gostei. Nós acabamos de assistir um vídeo interessante, não é? A natureza deve ser protegida. Portanto, somos nós é que devemos fazer tudo para que a natureza fosse uma natureza sã. Então, para isso, o que é que é preciso fazer? Temos que evitar deitar lixos para o chão, temos que evitar deitar lixos no mar, temos que evitar poluir a natureza, porque preservar a natureza estamos a preparar para o futuro. Então, meus meninos e minhas meninas, agora comecem já a preparar o vosso material. Mas, antes,
Aliás, já tem aí os materiais? Muito bem. Vamos agora, meninos e meninas, tentar recordar aquilo que vimos na aula passada. Quem se lembra? Vamos lá. O que é que vimos na aula passada? Isso mesmo, vimos tipos de frases. Que tipos de frases é que vimos? Quem sabe? Isso, vimos frase declarativa, é a frase que faz o quê? Isso, é a frase que declara uma ideia, que dá uma informação. Não se esqueçam também que essa frase termina sempre com um ponto final. Mas, o que mais é que vimos? Isso, vimos frase interrogativa. É a frase que termina com um ponto de exclamação. É a frase que faz a pergunta. Continuem. Isso mesmo. Vimos frase exclamativa. A frase que exprime espanto, admiração, entusiasmo e termina também com um ponto de exclamação. Muito bem. E por isso vimos... Boa! Frase imperativa. Vimos que é a frase que exprime, que dá uma ordem, um desejo, faz um pedido. Não se esqueçam também, meninos, que nesta frase pode terminar com um ponto final ou com um ponto de exclamação, dependendo da sua entoação. Muito bem! Já vi que lembraram-se de tudo. Então, e aí? Já tem os materiais preparados? Agora, abram o vosso manual na página 63 e escutem a leitura do texto. Os direitos da natureza. A natureza é importante para os animais porque eles vivem lá e foi onde eles foram criados, por isso deve ser lá que devem ficar. Eu, quando for grande, vou tentar não destruir as plantas, as árvores, não matar os animais. Eu gosto do campo porque posso brincar, saltar e correr. O ar é puro, há pouca poluição, não há carros que me possam atropelar. Gosto de ouvir o piu-piu dos passarinhos. Gosto também de ver o campo todo florido e muitos espaços verdes. A natureza é também a água, por isso gosto de ver os peixes a saltar no rio ou no mar com água limpa para que eles não morram. Eu gosto da praia quando ela tem areia e as águas limpas, pois assim os meus pais deixam-me tomar banho e brincar. Bem, meninos e meninas, acabamos de ouvir a leitura de um texto com o título Os Direitos da Natureza. Mas agora, para melhor compreendermos o texto, vamos agora às perguntas. Prestem bem atenção, compreensão do texto. Vamos ver, número 1. Classifiquem o narrador do texto quanto à presença. O que significa classificar o narrador do texto quanto à presença? É o mesmo que ver se o narrador, ele participa na história, se ele é narrador, personagem, se ele fala. Então, vamos lá. Como é que acham? O que é que acham? O narrador do texto é participante ou não da leitura que nós fizemos? É ou não? Muito bem. O narrador do texto é participante. Muito bem, é participante. Agora, vamos agora. Por que é que ele participa? Acabei de dizer agora que ele tem que estar presente no texto. Ele é narrador, mas personagem ao mesmo tempo. Então, vamos ler aqui. O narrador do texto é participante porque ele está presente na ação do texto como personagem. Também, o narrador é participante quando ele, no seu discurso, ele usa os determinantes e os verbos na primeira pessoa. Então, temos aqui, usa
os determinantes e formas verbais na primeira pessoa. Agora, meninos e meninas, vamos tentar identificar algumas marcas do narador participante. Para isso, vocês vão voltar a ler o vosso texto. Aí, vamos identificar as marcas. Vimos que ele tem que estar presente. Também vimos que ele tem que usar os verbos e os determinantes na primeira pessoa. Aqui no vosso manual, no segundo parágrafo, temos uma marca de narador participante, onde inicia-se eu quando for grande. Aqui, o eu. Desculpem, deixa-me trocar de... O eu é uma marca do narador participante. Eu. Temos ainda, vou tentar, vejam aqui. Ele usou verbo ir na primeira pessoa. O verbo ir no presente na primeira pessoa. Também, ainda, no segundo parágrafo, ele inicia-se a frase assim. Eu gosto. Estão a ver? Temos o pronome pessoal eu e temos o verbo na primeira pessoa. No último parágrafo, temos ali, também iniciou-se com eu gosto. Já viram? Temos muitas marcas. Temos pronome pessoal, temos verbo de novo. E na parte onde ele diz assim, eu gosto da praia quando ela tem areia e as águas limpas, pois assim os meus pais deixam-me tomar banho e brincar. Meus, aqui, ele usou um determinante, meus, não é? E também deixam-me, tem um pronome pessoal, o me. Temos então aqui várias marcas do narador participante. Sublinhem a frase que indica o assunto do texto. Meninos e meninas, temos aqui 3 frases. Vamos ler. Frase A. Os direitos da natureza. Frase B. A natureza é importante apenas para os animais. E a frase C. O menino que gosta muito da natureza. Qual é que acham que é o assunto do texto? Qual é que acham? Cuidado, meninos, para não confundirem assunto do texto com título. Já sabem que o título vem na parte superior do texto. O assunto é tudo que se retrata dentro do texto que nós acabamos de ler. Então, qual das frases que estão aqui vocês acham que é o assunto do texto? Já tem a resposta? Muito bem, muito bem. É a frase C. Por quê? Que não é A. Os direitos da natureza não é o assunto do texto, é o título do texto. B. A natureza é importante apenas para os animais. O texto que nós acabamos de ler não diz isso. Não diz. Então, é a frase C. O menino que gosta muito da natureza. Muito bem. Agora, vamos continuar. Agora vamos falar um pouco, falar um pouco de frase simples e frase composta. Prestem atenção. Vamos agora tentar ver a diferença que existe entre frase simples e frase composta. Vamos ler as 2 frases que temos aqui. Temos a frase 1 e temos a frase 2. Vamos ler a frase 1. O ar é puro. E a frase 2? Vamos ler. Isso. A natureza é importante. Muito bem. Observem bem as 2 frases. O que é que acham? As 2 frases são curtas ou são longas? O que é que acham? Muito bem. São 2 frases curtas. Muito bem. Elas são curtas. Agora, nas 2 frases, vamos tentar identificar verbos. Na primeira frase, qual é a palavra ali que mostra-nos que é um verbo? Na segunda frase também. Vamos tentar ver. Para isso, vocês têm que ler as frases. Vamos lá. O ar é puro, a natureza é importante.
Muito bem. Na primeira frase temos é, que é uma forma verbal do verbo ser, a natureza, na terceira pessoa do singular. E na segunda frase também é, que é também uma forma verbal do verbo ser, também na terceira pessoa do singular. Então, em cada frase temos aqui um verbo. O verbo está conjugado, não está no infinitivo, não é verdade? Isso mesmo, o verbo está conjugado. Então, nestas duas frases, todas elas têm apenas um verbo. Vamos agora, meninos, identificar os elementos essenciais da frase. Simples, não é? A primeira frase tem o ar, que é o sujeito, e a segunda frase é puro, que é o predicado. Agora, vocês lá em casa têm que ver na segunda frase os elementos essenciais, o sujeito e o predicado. Quem já viu? Acertaram? Muito bem. O sujeito é a natureza, o predicado é importante. Então, estas frases que nós acabamos de ver têm apenas um verbo conjugado e são reduzidas aos elementos essenciais, sujeito e predicado. Estas duas frases são frases simples. Então, meninos e meninas, o que são frases simples? O que são frases simples? Isso mesmo, são frases curtas, mas são frases que têm um verbo conjugado e são reduzidas aos elementos essenciais, sujeito e predicado. Muito bem. Agora, vamos passar para a frase composta. Vamos ler as duas frases. Vamos. A frase 1. A natureza é importante, por isso devemos protegê-la. 2. Gosto do campo porque posso saltar e correr. Observem bem as duas frases, porque vou fazer perguntas. Vamos lá. Vamos continuar. Muito bem. Então, nas duas frases, temos algumas palavras destacadas, sublinhadas. Né? Na primeira frase temos é e na segunda frase temos devemos. Na frase 1, temos a primeira palavra é, que está sublinhada, e a segunda palavra, não frase, palavra devemos. Também, na segunda frase, temos duas palavras sublinhadas. Temos gosto e temos posso. Estas palavras são formas verbais. É ou não é? São ou não são? Isso mesmo, são formas verbais. Agora, comparando com as duas frases que vimos anteriormente, estas frases, comparando com as outras, são iguais? São curtas? Observem bem, são curtas? Isso mesmo, não são curtas, são frases longas. Também vimos nas duas frases que vimos anteriormente, que cada uma das frases tinham apenas um verbo conjugado. Vamos ver nestas aqui. Na primeira, temos apenas um verbo. Vamos lá. Isso mesmo, não temos dois verbos conjugados. Na primeira frase temos o verbo ser, que é o verbo ser, e a segunda palavra, que é esse verbo, que é o verbo dever. Nós devemos. Então, a diferença que estamos a ver em relação às outras duas frases que vimos anteriormente. Então, esta segunda frase também tem dois verbos conjugados. Então, nota-se claramente que essas frases são longas, cada uma com dois verbos conjugados. Então, frases compostas são frases longas, incluindo elementos secundários. Vamos ver uma outra característica de frase composta. Já identificamos, já vimos que cada uma tem duas ou mais frases simples ligadas por conectores. Vejam, esta frase, a natureza é importante, por isso devemos protegê-la, são duas frases numa só. Podemos separar esta frase fazendo duas
esta frase está ligada por uma palavra, por duas palavras aqui. Por isso, a estas palavras damos o nome de conectores. Na primeira. Na segunda, temos o porque. Também é um conector. Mas, se alguém me perguntar, mas professora, o que é conector? O que é conector? Conectores são palavras que ligam duas ou mais frases. Vamos aqui ver a definição de conectores. Aqui temos duas ou mais frases simples ligadas por conectores. O que são conectores? São palavras ou expressões que servem para ligar ou unir duas ou mais frases. Vejamos aqui exemplos. Temos e, porque, portanto, por isso, mas, contudo, pois, todavia, por conseguinte, existem muitos outros conectores que nós usamos para formar numa frase só, para ligar duas ou mais frases. Bem, meninos e meninas, agora vamos fazer um pequeno exercício. Vamos ao exercício número 1. Distingam frase simples de frase composta. Lembrem-se que nós acabamos agora de fazer a distinção entre frase simples e frase composta. Vimos característica de frase simples e frase composta. Então, vamos lá ver. Estabeleçam as associações corretas. 1. Frase simples. 2. Frase composta. A. Contém mais de um verbo conjugado. Contém um só verbo principal. O que é que acham? Qual das afirmações aqui é que é para frase simples ou para frase composta? O que é que acham? Muito bem. Frase simples. Isso mesmo. Contém um só verbo principal. Isso mesmo. E a frase composta? E a frase composta? Muito bem. Contém dois ou mais verbos conjugados. Isso mesmo. Muito bem. Agora vamos passar para o exercício número 2. Leiam cada frase apresentada nos retângulos, escrevendo à frente se é simples ou composta. Vamos ler a primeira frase. Vamos lá. O Felipe é o amigo inseparável do João, que está sempre disposto a ajudá-lo. Esta frase é simples ou é composta? O que é que acham? Isso mesmo, é uma frase composta. Porque, muito bem, tem dois verbos conjugados e está, isso mesmo, está ligada por um conector, que é que. Temos o verbo e está. Vamos agora passar para a frase seguinte. O meu cão é valente. É frase simples ou composta? É fácil ver isso. Isso mesmo, é uma frase simples. Muito bem. A terceira frase. Leiam comigo. O José não para quieto enquanto espera pela consulta. A frase é simples ou é composta? Quem sabe? Isso mesmo, é uma frase composta, porque tem dois verbos aqui, para, o verbo esperar, e está ligado pelo conector enquanto. E a última frase, a mãe gosta dos seus filhos. Essa frase é simples ou composta? Vamos lá. Excelente, é uma frase simples, muito bem. É uma frase simples, é uma frase curta, com apenas um verbo, não tem conectores. É uma frase simples. Muito bem. Bem, meninos e meninas, passamos agora para o exercício número 3. Temos aqui uma tabela com frases. Aqui temos tipos de frases: declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa, e temos frase simples e frase composta. O que nós vamos fazer aqui é ler as frases, colocar um X para indicar que tipo de frase é e também ver se esta mesma frase
é simples ou é composta? Aqui temos um exemplo. Primeiro exemplo. Aliás, não é o primeiro, é o único. A Rita fez um bolo e ofereceu à vizinha. É uma frase. Que tipo de frase é? É declarativa? É interrogativa? É exclamativa? É imperativa? Isso mesmo, é uma frase declarativa, porque está a declarar uma ideia só. É uma frase simples ou composta? É uma frase composta, porque são duas frases numa só, não é? Ligadas por um conector com dois verbos conjugados, o verbo fazer e o verbo oferecer. Então, vamos fazer o mesmo com as frases que vêm a seguir. Vamos ler a segunda frase. Vês aquela estrela? Esta frase exprime o quê? Declara? Dá uma ordem? Ou faz uma pergunta? Isso mesmo, a frase faz uma pergunta. Então, é uma frase, muito bem, interrogativa. A frase é interrogativa. Vamos ver agora se esta mesma frase é simples ou composta. Quem sabe? Quem sabe? Isso mesmo, acertaram. É uma frase simples. É uma frase simples. Vamos ler a terceira frase. Vamos lá, vocês é que têm que ler. Muito bem. Célia, fizeste birra, portanto, estás de castigo. Esta frase exprime o quê, meninos? Exprime o quê? Isso mesmo. Esta frase está a dar uma ordem. A mãe, pode ser uma mãe, uma tia, qualquer pessoa, falou com a Célia. A Célia estava a portar-se muito mal, ela colocou-a de castigo. Então, esta frase, que exprime ordem, não é? É uma frase imperativa. Vamos ver se ela é simples ou composta. Vamos, meninos? Isso mesmo, é uma frase composta, porque tem dois verbos e tem um conector aqui, portanto. Vamos continuar a leitura das frases. Estou muito feliz. O que é que acham? Que tipo é? Vamos ver sinal de pontuação que temos aqui. Que sinal? É um ponto de exclamação. Essa frase exprime o quê? Um entusiasmo. Muito bem. Eu estou muito feliz. Então, é uma frase, isso mesmo, uma frase exclamativa. E é simples ou composta. O que é que acham? Vamos lá, meninos? Isso mesmo, é uma frase simples, é uma frase muito curta, sem conector, com apenas um verbo, estou. E vamos continuar. E por último temos esta frase. A bruxa era mesmo engraçada. Esta frase apenas declara, faz uma afirmação. A bruxa era mesmo engraçada, achou a bruxa engraçada. Esta frase, que tipo é? É declarativa? É imperativa? É interrogativa? É exclamativa? O que é que acham? Muito bem, é uma frase declarativa, isso mesmo. E é simples ou composta? Quem sabe? Já descobriram? Muito bem. É uma frase, muito bem, é uma frase simples, isso mesmo. É uma frase simples. Parabéns, parabéns, parabéns. Bem, meninos e meninas, já estamos quase no fim da nossa aula. Bem, meninos e meninas, agora deixo-vos com o trabalho para praticarem em casa. Vamos lá? Leiam comigo. Leiam novamente o texto Os Direitos da Natureza, na página 63 do manual. Escrevam 3 frases simples e 3 frases compostas. Na nossa aula de hoje, trabalhamos frase simples e frase composta. Vimos a diferença que existe entre frase simples e frase composta. Vimos que frase simples são frases curtas, não é? Que tem apenas um verbo conjugado. Esta frase traz apenas os elementos essenciais, o sujeito e o predicado, contrário de frases compostas. Frases compostas são frases que têm mais de um verbo conjugado
estas frases vêm ligadas pelos conectores. Os conectores são as palavras que ligam duas ou mais frases. Bem, meninos e meninas, chegamos ao fim da nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham acompanhado e fiquem com um beijo grande no vosso coração.